Fala galera, chegamos então a esse quinto episódio de Pluribus e que episódio mais safado, porque simplesmente ele entregou o maior cliffhanger, até agora pelo menos, né, em 5 episódios, o maior cliffhanger que não tem como não começar inclusive a crítica sobre ele. E claro, cara, que muitas coisas a gente vai conversar, a gente vai debater, a gente vai teorizar de hoje até a próxima semana, que lembrando, a gente só tá vendo, né, ou a gente já viu na verdade, o quinto episódio numa terça-feira à noite, por causa que o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos levou a Apple a antecipar as estreias dos seus episódios para mais cedo da semana. Na próxima semana, os episódios voltam ao seu dia e horário normal, ou seja, sexta-feira? Não. A partir já da quinta-feira, 23 horas, tá? Então, assim, galera, pô, não tem como não começar a crítica por esse grande momento, esse grande cliffhanger ali, que já começou a movimentar muito a minha cabeça, cara, porque obviamente que esse tal líquido ali que a Carol vai entendendo, né, que é muito importante para toda a união. Mas ele é muito importante apenas para que se tenha o mínimo necessário. Até eu comecei a viajar na questão das vitaminas e tudo mais, mas daí a série foi indo por um outro caminho para chegar nessa questão toda do cliffhanger final, basicamente. O mínimo para manter o corpo, né, o nosso corpo ali, digamos, em funcionamento. Mas tem que ter algo a mais, entendeu? Ele tem que ter algo colocado justamente para justificar a questão toda da união. E o que que é? E o que que representa é muito interessante, tá? É muito interessante, porque a reação da Carol, ela é uma reação não só de espanto, é uma reação além de um espanto qualquer, porque se pegar aquela parte final, aquela cena final, pô, ela levanta, ela olha, ela tem uns 2, 3 segundos ali de começar a raciocinar sobre, aí entra uma questão de entendimento, e aí começa a entender realmente a consequência daquilo que ela está tendo entendimento, e isso tudo chega a culminar no seu grandíssimo espanto. Ou seja, é toda uma sequência que ela vai entendendo a complexidade daquilo ali que ela acabou de encontrar. O que pode ser realmente esse tal algo fenomenal que ela acabou de encontrar? O que estaria ali guardado? É um grande frigorífico, teoricamente, que a gente tem ali, né? E o que realmente é esse tal que ela encontrou? A base de tudo? A base desse alimento deles? Porque eu até estava tentando lembrar em episódios anteriores sobre em que momento que a gente viu algum, né, tendo algum tipo de refeição, digamos assim. Não, a não ser, no episódio 2 a questão toda, né, do que estava acontecendo do encontro dos imunes ali. Eu realmente não veio na minha cabeça algo tão claro quanto eles começarem esse episódio com, né, um, digamos, retrocesso ali da maneira como está rolando o enquadramento, para a gente ter o leite ali em primeiro plano e a gente vê que está tendo realmente lá aquele paciente tomando leite, com a caixinha de leite muito bem virada ali para a câmera. E depois a gente mergulha literalmente nessas caixinhas de leite junto com a Carol. E a partir dali, tu tem a questão das vitaminas. A partir dali, tu vai tendo junto essa investigação toda para chegar no que é aquele tal pó branco. E aquele pó branco, a gente vai numa questão que dá um clique em relação ao Manousos, mas assim, cara, um clique muito jogado, tá? Ele é muito jogado, essa questão. Não é só o fato do porquê que ele tava lá lambendo, né, a lata da comida de cachorro no episódio passado lá, que isso tem uma referência, claro, ao que tá acontecendo agora, por ser também ali a gente tá vendo ali um grande pacote, cara, que teoricamente é da comida de cachorro também. É algo para, né, o alimento dos cães, assim como ela alimenta dos cães. Não acredito que vai ter uma ligação muito clara, mas nesse momento tudo tu coloca ali e tudo pode realmente ser, tá? Se for criar aqui atrás um grande quadro branco de brainstorm, como a Carol fez no episódio passado, lá para começar a tentar elucidar o que é que tá acontecendo, cara, eu já venho falando isso em vários vídeos, tá? A gente tá vendo uma série dentro de um gênero bem claro de como que ele funciona, com um autor que sabe muito bem trabalhar com esse gênero. Vamos lembrar que ele é um roteirista de arquivo X
e ele sabe muito bem fazer as coisas funcionarem para esse gênero também, ou seja, sabe trabalhar muito bem com mistério, algo que vai provocar o debate, e a gente vir aqui começar a teorizar, e sabe muito bem também entregar em partes, literalmente peças, para a gente ir montando esse grande quebra-cabeça, junto da nossa protagonista para tentar entender o que realmente está acontecendo ali. Então, realmente, tem algo, tá, que bate sobre o Ravi. Porque no começo do episódio, logo depois que toca o telefone, é a Lakshmi, né, nossa querida indiana lá, mãe do Ravi, que está ligando para Carol, porque a gente, através dessa informação, entende que todos, realmente, no nosso planeta, tirando os imunes, eles tiveram a mesma reação que a gente estava vendo acontecer ali com a Sozia e com os outros que estavam ao redor naquele momento da Carol. Todos choraram. E o Ravi, obviamente, foi um desses que chorou. E ela, naquele momento todo, quando ela tá fazendo a reclamação para Carol, o Ravi, ele tá tendo uma refeição. E a refeição dele é algo que ele tem naquele prato, que pode ser uma tigela, entendeu? Eu voltei, cara, assistir a cena de novo, porque quando a gente chega naquele final e tudo tá referente também em relação às refeições, eu voltei para ver o que o Ravi tava ali. Eu não consegui identificar. Se alguém conseguir identificar, coloca nos comentários aí o que é que realmente ele tava. Porque podia ser algo, obviamente, também com essa ligação em relação ao leite. Para mim, chutando muito, tá? Porque a gente tem um plano lateral bem aberto, com a Lakshmi em primeiro plano, o Ravi lá no fundo, com uma iluminação bem direitinho em cima do prato dele ali. E depois a gente vai mais próximo do Ravi e o seu prato, com a Lakshmi, né, nas costas dele, fazendo a reclamação, só que são dois planos muito curtos, muito rápidos, onde tu não tem ali mais próximo de um detalhe, a não ser, é claro, a referência que o Ravi está tendo ali a alimentação também. E o que é que ele está fazendo nessa alimentação? Porque tem que ter uma ligação entre, né, o que a gente está descobrindo junto com a Carol em Albuquerque e o que a gente está vendo na Índia acontecer simultaneamente. Tem que ter uma ligação, porque todos eles são um só. É uma consciência única, uma consciência coletiva. Então tem que ser exatamente a mesma coisa, entendeu? Até porque a gente já entende muito claramente como que eles fazem toda a parte de ter um cuidado com os recursos todos. Claramente, tem que ter uma ligação sobre isso ali, que eu não consegui ainda também decifrar. Mas que tem, porque, cara, repetindo, o roteiro de Pluribus, ele não tem nada, aí isso é com certeza, tá? Não tem nada ali colocado de graça dentro do que a gente está assistindo. As coisas, elas têm conexão sim. A gente pode não entender, pode não se ligar que uma coisa, na verdade, que a gente viu antes tem uma conexão com o que aconteceu 2 episódios atrás, e assim funciona uma série desse gênero todo de mistério também. Mas ela está ali realmente com um sentido. Se tem um sentido, eu ainda não consegui decifrar esse sentido também. É algo que tá, né, vai me deixar pensando, cara, e obviamente que a gente vai conversar sobre isso também em novos vídeos, que a gente vai ter quase 9 dias para conversar e muito esperando, né, o 6º episódio de Pluribus. E claramente, cara, a grande reviravolta do episódio, ela é magnífica, porque me pegou completamente de surpresa, assim, eu não esperava que a decisão toda da consciência coletiva fosse ignorar e fosse chegar numa resposta que, quando é dada ali na primeira vez que a Carol escuta a ligação, eu ri muito, cara, com eles falando, olha só, ei, eu preciso de um tempo pra mim, preciso de um tempo pra mim, preciso dar uma pensada, porque o que tu tá fazendo não tá dando, entendeu? É um distanciamento de um relacionamento que tá acontecendo naquele momento, cara, que é muito engraçado, de tão bizarro, de toda a situação criada, é bizarro a decisão ali, porque eles esperam a Carol, inclusive, entrar numa soneca para fazer toda uma evacuação de uma cidade por completo, né? E claramente, cara, também quando eles colocam, né, agora esqueci completamente para o nome, eu comecei a viajar, comecei a rir, esqueci completamente o nome, os drones. Colocam uns drones ali. Os drones nos Estados Unidos, eles têm uma função já bem diferente do que tem aqui no Brasil, de uma forma comercial, né? Eles já estão fazendo entrega, questão da Amazon, tem toda uma questão que já acontece ali. Então, até usar os drones dentro, né, do que está acontecendo no Pluribus, é já algo que está presente no cotidiano deles lá. E aqui
isso tá ainda longe, né? Por mais que já tenha algumas coisas acontecendo, né, em São Paulo já, tudo mais, mas não é algo que tá num cotidiano, digamos assim, acontecendo. Só que, cara, para aumentar toda a bizarrice do que tá acontecendo, a Carol, obviamente, dentro dessa solidão, e acho que essa solidão toda, né, não é com algo que a consciência coletiva está fazendo para machucar ela. É porque a consciência coletiva realmente precisa de um tempo. A consciência coletiva precisa de um tempo para pensar, né, no que está acontecendo. E daí a Carol tá esperando que surja alguém. E quem surge é um drone. É muito engraçado. E daí, novamente, com a questão do lixo, cara, né, eles dão um aviso, olha, questão do peso, da sacola, não pode, porque o drone não vai conseguir subir. E daí o drone pega e se prende completamente lá, né, no poste de luz, cara. É muito engraçado a montagem dessas coisas todas para deixar literalmente a Carol nesse estado onde é para ela pensar no que ela fez e não provocar mais problemas e, na verdade, não magoar mais a consciência coletiva. A parte subliminar que vai para um alívio cômico, cara, eu achei assim, ó, muito bem pensado, porque me dá uma grande reviravolta que eu realmente não esperava que eles fossem para esse caminho aqui. Principalmente quando eu acabei o episódio passado, li a sinopse, não esperava que fosse para esse caminho realmente a tal parte da solidão, porque para mim envolvia muito a questão da sósia, que ela, né, eu já tava com uma ideia que ela não iria morrer, porque não fazia sentido narrativamente tu matar a personagem mais próximo da protagonista ali, depois ela aparecer por 2 episódios, entendeu? Não fazia um sentido e passar essa consequência de novo de perda para Carol, porque tirando a Helen, ela é a personagem mais próxima da Carol, que a gente conhece em toda a Pluribus. Então não fazia sentido dar esse peso todo de consequência para Carol naquele momento ali. Mas eu achei muito que essa solidão ia ficar muito por causa da sósia, dela não estar ali, como a gente vê no começo do episódio. Ela tá num processo de recuperação, que vai demorar tanto tempo, vai ficar bem. A... Quem tá fazendo a enfermeira naquele momento lá, que não é uma enfermeira, né? É alguém da consciência coletiva que responde simplesmente pra Carol, depois daquele primeiro lá que tava levando um equipamento no corredor, depois da ligação da Exime também, simplesmente olha pra Carol, dá aquela viradinha de rosto, bem magoada. E daí ela só responde, não, ela vai ficar bem, e levanta e sai. Cara, é um alívio cômico para montar toda essa questão, né, de eles estarem magoados por causa de tudo que a Carol fez. E eles, nesse momento, por não quererem magoar ela, não querer dizer um não, não querer fazer um mal, é a decisão que eles decidem fazer para realmente pensar. Para pensar, mas são cenas bem pontuais, cruciais para chegar e explodir naquele momento todo que a Carol sobe lá no terraço do prédio e vê, cara, eles em conjunto pela ponte indo embora, numa mesma velocidade totalmente coordenada. É muito bom. É muito bom. Me quebrou completamente assim. E, obviamente, cara, que ter ali, né, a presença de um pouco mais de vida animal, como a gente não tinha antes, faz muito sentido porque a cidade fica completamente deserta. Se a cidade fica completamente deserta, também tu propicia, né, com que comecem a aparecer também. Obviamente que, tá? Por que não apareceu antes? A gente tá no deserto, podia ter aparecido, principalmente por causa da noite. Tem essas questões também, mas eu acho que a explicação que eles, por enquanto, querem dar, sem entrar muito num campo de argumentação mesmo, é realmente, pô, a cidade ficou vazia, por isso que essas coisas começam a acontecer também. Né? Eles começam a vir procurar alimento, assim como começam a abrir lá quase a cova onde estava a Ellen ali, né, sepultada, que depois também provoca aquele momento ali de encerramento que a Helen que acaba tendo com a Carol ali, né, fazendo toda a proteção em volta de onde está o corpo dela enterrado. Então, tem essa tentativa toda da Carol de fazer as entregas. Eu acho muito, tá? Que as entregas ali colocadas sobre as gravações, elas teoricamente têm que ter sido entregue para todos e o todos está o Manoso. O Manoso eu achei que ia aparecer nesse episódio já. Acredito que com ele recebendo esse vídeo é a ponta que vai faltar realmente para ele pegar e sair de onde ele está, sair lá do armazém e
ter o contato com alguém da união, da junção, da consciência coletiva e fazer realmente, né, usar para ter o contato ali com a Carol. E a partir dali a gente pode ter uma aproximação deles daqui a pouco, só, não sei se é episódio 6, mas episódio 7, talvez colocado um pouquinho mais para frente. Tem uma dúvida, tá, que bate muito sobre... São 9 episódios ao total dessa primeira temporada. A gente já tem a segunda temporada confirmada, tá? Tem a questão do Vince Gilligan já ter colocado ali em entrevistas que ele tem um plano para 4 temporadas. Beleza, independente de ter 3 ou 4 temporadas planejadas, temos 2 confirmadas. Então a gente tem um planejamento já, digamos, de história para 2 temporadas. Os críticos americanos, eles viram 7 dos 9 episódios. Então, inclusive, galera, ó, o vídeo aqui, ó, tá? Eu fiz no domingo sobre as críticas ali americanas, onde eu abri 2 críticas por completo para pegar a argumentação por completo dos críticos ali também. Tem coisas que vão acontecer nesse 8º e 9º episódio que vão ser inéditos para todos, mas que provavelmente vão trazer também grandes reviravoltas, grandes movimentações, talvez algum tipo de resposta para algumas coisas, não todas, não uma explicação final para o grande mistério do que está acontecendo ali, porque a gente tem temporadas para frente e também a gente está entendendo que a construção ela é uma construção que é num ritmo mais lento também, para ir te entregando informação aqui e ali e tu ir montando esse quebra-cabeça pouco a pouco. Mas a gente tem 2 episódios ali guardados para época. Por quê? Porque eles realmente têm coisas importantes para acontecer. Então, talvez essa questão toda do Manoso, ela vai ser trabalhada pouco a pouco para ter uma grande importância mais para frente ainda. É mais para frente ainda que ela vai ter. Mas o decisivo para ele é realmente essa ligação que a gente viu. Assim como a gente vê lá no episódio, né, passado, voltar para o episódio 3, no momento que ela fazia a ligação lá do avião para falar com o Manoso, depois a gente volta pro ponto de vista do Manoso, recebendo a ligação da Carol, a gente vai ver o Manoso recebendo essa gravação ali da Carol, assistindo e tendo algum tipo ali já de iniciativa para que tenha aproximação dos dois. Então, galera, coloque embaixo nos comentários o que acharam sobre esse 5º episódio de Pluribus. Obviamente que teremos muitos vídeos saindo pra gente poder teorizar. O que vocês acham que a Carol viu ali? O que provocou esse grande cliffhanger? Gostaram do cliffhanger? Não gostaram do cliffhanger? Coloquem mais comentários. O último detalhe. Cara, esse episódio, pra mim, ele teve uma vibe muito náufrago. Muito náufrago. A partir do momento que a Carol fica completamente sozinha, e é ela conversando de vez em quando com ela mesma, só faltou daqui a pouco aparecer um Wilson pra ela ali. Pra quem viu um Náufrago, o grande Tom Hanks, vai entender essa referência do Wilson. Cara, só faltou aparecer ali com o Wilson ali pra ela começar a dialogar. Talvez pode ser a própria câmera, né? A própria câmera pode ser considerada o Wilson dela ali. Galera, não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag 04, viva o sonho aqui.